presidente americano Donald Trump se encontrou nesta segunda-feira em Nova York com o colega brasileiro Michel Temer, o colombiano Juan Manuel Santos, o presidente panamenho Juan Carlos Varela e a vice-presidente argentina Gabriela Michetti. O objetivo do jantar foi discutir a crise na Venezuela. Trump chamou o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro de ditadura socialista. O povo venezuelano está morrendo de fome e seu país está entrando em colapso. Foi um dos países mais ricos do mundo por um longo período de tempo e agora as pessoas estão famintas e o país está entrando em colapso. Quem pensaria que isso seria possível? As instituições democráticas estão sendo destruídas. A situação é completamente inaceitável. O republicano pediu que os líderes que estavam na reunião fizessem mais para enfrentar a crise e restabelecer a democracia na Venezuela. Consultado sobre se discutiram sanções concretas, Michel Temer confirmou que se falou em sanções, que seriam verbais. Segundo Temer, o presidente colombiano mencionou no jantar a preocupação com os refugiados venezuelanos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de maio de 2024, são 10 horas da manhã. 2017. A imprensa mundial começa um ataque sem precedentes ao governo da Venezuela e, como você viu no vídeo aí, o Brasil se uniu, então sob a batuta de Michel Temer, se uniu a tudo isso. E esta é a história de como o Dallagnol, a Lava Jato, o Sérgio Moro orquestraram uma incursão de venezuelanos para difamar a Venezuela aqui no Brasil, pagando as despesas com dinheiro público brasileiro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A notícia é sobre um comentário de uma colunista da revista Veja que comentou a triste situação do povo venezuelano. Dias antes do golpe derradeiro de Maduro, um golpe de Estado na acepção mais literal do termo, vez que foram anulados os poderes da Assembleia Nacional, que passaram para o Tribunal Supremo de Justiça integralmente chavista. E aqui você pega o Dallagnol no Twitter, enquanto procurador da República, chefe da Lava Jato, lá de Curitiba, fazendo política no Twitter, como se tornaria muito comum na atuação dele enquanto era um procurador do Ministério Público e não tinha atribuições de se manifestar publicamente. Aqui ele escreve no dia 7 de agosto de 2017. Chefes dos Ministérios Públicos do Mercosul repudiam destituição da Procuradora-Geral da Venezuela. O fato é que a Procuradora-Geral foi destituída e os poderes foram transferidos para a Suprema Corte porque ela estaria envolvida na tentativa de golpe contra Hugo Chávez. Os chefes do Mercosul repudiaram a destituição da Procuradora-Geral da Venezuela e, na verdade, entre eles o Michel Temer, que acabara de dar um golpe no ano anterior na Dilma Rousseff. Para eles, a remoção de Luiz Ortega era um claro atentado à autonomia e à independência do Ministério Público venezuelano. O Procurador-Geral da República, então, no Brasil, Rodrigo Janot, e os demais chefes dos Ministérios Públicos dos países membros associados ao Mercosul aprovaram declaração em que repudiam a destituição da Procuradora-Geral da Venezuela, Luísa Ortega Dias, ocorrida em 5 de agosto daquele ano. Para os procuradores gerais, a remoção dela era um claro atentado à autonomia e independência do Ministério Público venezuelano. O fato é que, 2 anos depois, aqui no Consultor Jurídico, matéria diz: Moro e procuradores planejaram divulgar dados para atacar o governo da Venezuela. Em agosto de 2017, após recomendação do então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, os procuradores da Lava Jato se mobilizaram para divulgar os trechos de delações premiadas que citassem a Venezuela. Essa matéria saiu no âmbito da Vaza Jato. Estávamos em plena Vaza Jato, ela estava começando
no ano de 2019 pela batuta do Intercept, do Glenn Greenwald, e ali tinha um diálogo que comprometia as autoridades brasileiras por terem se mancomunado para atacar o governo da Venezuela. Pelo teor das conversas, eles queriam interferir na situação política do país e contribuir com a oposição ao presidente Nicolás Maduro. Eles têm direito de se insurgir, disse Deltan Dallagnol no dia 5 de agosto de 2017. Foi o que mostraram mensagens divulgadas naquele domingo, 7 de julho, pelo jornal Folha de São Paulo e pelo Intercept Brasil. Em agosto de 2017, Moro enviou mensagem pelo Telegram ao Dallagnol. Talvez seja o caso de tornar pública a delação da Odebrecht sobre propinas na Venezuela, disse o juiz ao Dallagnol. Isso está aqui ou na PGR? Em acordos de delação premiada, executivos da empreiteira disseram ter pago propina a agentes públicos de 11 países, incluindo a Venezuela. Contudo, o STF manteve os depoimentos sob sigilo. O compromisso firmado pela empreiteira com autoridades brasileiras, norte-americanas e suíças determina que as informações só podem ser compartilhadas com investigadores de outros países se eles garantirem que não tomarão medidas contra a companhia e seus executivos. Ao responder a Moro, Dallagnol disse que os procuradores iriam tentar burlar o acordo e afirmou que estudava mover uma ação por lavagem de dinheiro internacional. Haverá críticas e um preço, mas vale pagar para expor e contribuir com os venezuelanos, disse Dallagnol. Moro apontou que estava mais preocupado com a divulgação das informações da Odebrecht do que com uma ação judicial. Como você vê, Moro e Dallagnol faziam política. Não tinha nada a ver com Lava Jato, não tinha nada a ver com as atribuições de Moro, não tinha nada a ver com as atribuições de Dallagnol. E agora o caso volta à tona. O Dallagnol pediu que uma ONG financiasse hospedagem de promotores venezuelanos aqui no Brasil, pagando com uma intermediação de provável intermediação de dinheiro público. Mensagens foram obtidas após o ataque hacker e integram documentos da operação Spoofing, que investigou invasões a celulares de autoridades. Troca de mensagens inéditas que constam nos documentos da operação Spoofing, obtidos por meio de um hacker, revelaram que o ex-procurador Deltan Dallagnol exigiu sigilo para que uma ONG pagasse a alimentação e a hospedagem de promotores venezuelanos no Brasil que vieram para cá em 2017 para atacar o governo do país deles. As mensagens se destinaram a Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional, entidade aliada à Lava Jato e que vem se envolvendo em assuntos internos do Brasil e faz parceria com Dallagnol, Moro, etc. Logo após o pedido, o então integrante do Ministério Público Federal, o Dallagnol, disse que, caso a benesse precisasse passar por autorização superior, a viagem poderia ser adiada. À época, Dallagnol era coordenador da Lava Jato em Curitiba. Bruno, sigiloso, TI bancaria a hospedagem e alimentação de promotores da Venezuela para passar uma semana conosco de modo confidencial, trabalhando nas investigações da Venezuela. Não comente com ninguém. Se for necessário autorização superior, adiamos para ver no momento necessário da forma certa, sugerindo então que o que estavam fazendo era ilegal. Isso foi escrito por Dallagnol em troca de mensagens datada de 28 de agosto de 2007 com o diretor da tal Transparência Internacional. O Código de Ética da ONG, no entanto, proíbe que integrantes e terceiros contratados ofereçam, prometam ou autorizem a concessão de qualquer valor pecuniário ou vantagem indevida a funcionário público nacional ou estrangeiro, agente ou candidato político ou qualquer outro indivíduo, com a finalidade de garantir qualquer vantagem, influência ou tomada de decisão indevida a qualquer uma das atividades desempenhadas pela organização. E aqui os dados da proibição.
Ao trazer os integrantes do Ministério Público venezuelano ao Brasil, o chefe da Transparência Internacional e o Dallagnol planejavam obter informações sigilosas sobre supostos atos de corrupção no país vizinho, a fim de dar uma resposta política ao endurecimento do regime imposto por Nicolás Maduro, mesmo que uma eventual divulgação desses dados não tivesse efeitos jurídicos. Ou seja, eles faziam política abertamente, fora do escopo das atividades deles. Dallagnol não tinha nada que fazer isso, ele não tinha nada que meter o Ministério Público nisso. De acordo com as conversas, envolvidos na Lava Jato no Brasil mantinham diálogo constante com procuradores venezuelanos que acusavam Maduro de persegui-los. Em 31 de outubro do mesmo ano, em nova troca de mensagens, Bruno Brandão diz que estava em um debate sobre a Venezuela na Fundação Fernando Henrique Cardoso e pediu permissão para mencionar que a Transparência Internacional atuava junto à Lava Jato para abertura de processos extraterritoriais contra autoridades venezuelanas. Deltan então diz não ter objeções. Nesse período, o diretor da tal Transparência Brasil atuava como parceiro de Dallagnol e procurava financiadores de campanha do ex-procurador. Delta, tudo bem? Diz o sujeito da Transparência. Voltei hoje e já estou novamente nativa. Estou num debate sobre a Venezuela na Fundação Fernando Henrique Cardoso e queria comentar que a TI, a tal ONG, está defendendo junto à FTLJ que se abram processos extraterritoriais contra autoridades venezuelanas. Alguma objeção? Perguntou Bruno. Sem objeções, é até bom para testar o terreno, respondeu Dallagnol. 5 dias depois, contudo, Bruno encaminha uma mensagem a Dallagnol e informa que deixará os planos mais para frente. Como revelado pelo Intercept nas publicações sobre o escândalo que recebeu o nome de Vaza Jato, o ex-juiz Sérgio Moro usou o aplicativo Telegram em 5 de agosto de 2017 para sugerir a Dallagnol. Talvez seja o caso de tornar pública a delação da Odebrecht sobre propinas na Venezuela. Isso está aqui ou na PGR, Procuradoria-Geral da República. Um ano antes, diretores da Odebrecht, uma das empresas investigadas na Lava Jato, haviam admitido o pagamento de suborno para fechar parcerias comerciais. Em resposta, a Moro, Dallagnol concorda, apesar de demonstrar preocupação com uma possível desaprovação de setores da sociedade. Haverá críticas e um preço, mas vale pagar para expor e contribuir com os venezuelanos, ou seja, pagar um preço de desgaste por procuradores fazer algo que não tinha nada a ver com o trabalho deles. Não importa se você gosta ou não gosta da Venezuela, eles estavam extrapolando as suas funções. Em seguida, Moro reforça que o vazamento seria a opção mais viável naquele momento, independentemente de uma eventual ação penal futura contra quem divulgasse as informações. Tinha pensado inicialmente em tornar pública a acusação, daí vocês têm que estudar a viabilidade. O procurador destaca a possibilidade de a força-tarefa revelar o conteúdo da delação, mas indica outra maneira. Não dá para tornar público simplesmente porque violaria o acordo, mas dá para enviar a informação espontânea, e isso torna provável que em algum lugar no caminho alguém possa tornar público o delatado. Nos dias seguintes, integrantes da força-tarefa se mostraram receosos diante do tema em um grupo do Telegram. Também o procurador do Ministério Público Federal, Paulo Galvão, ponderou: vejam que uma guerra civil lá é possível, é que qualquer ação nossa pode levar a mais convulsão social e mais mortes. Na época, a sociedade venezuelana estava se conflagrando pelas ruas e um matando o outro. Na sequência, o procurador Ataíde Ribeiro Costa emenda: imagina se ajuizamos e o maluco manda prender todos os brasileiros no território venezuelano. Dallagnol, na sequência, tenta tranquilizar os colegas quanto ao risco. É algo que cabe aos cidadãos venezuelanos ponderarem. Eles têm o direito de se insurgirem. Então, quer dizer, a interferência do Brasil poderia afetar os brasileiros que viviam na Venezuela, e o Dallagnol falou: dane-se, não quero nem saber. No site oficial da entidade Transparência Internacional, o Brasil afirma ser uma organização, a TI, Transparência Internacional,
afirma ser uma organização não governamental apartidária sem alinhamentos ideológicos. Como mencionado no Código de Ética da Transparência Internacional, ela é proibida de efetuar pagamentos de facilitação em nome próprio de integrantes. O texto veta ainda doações a partidos políticos ou candidatos. O procurado pela reportagem, Dallagnol defendeu que as mensagens eram de caráter republicano e dentro do contexto defendido pela Transparência Internacional. Sobre a Venezuela, diz: os textos enviados claramente tratam de alternativas legais de dar tratamento ao assunto das propinas pagas às autoridades da Venezuela, que não tem nada a ver com ele. Dallagnol atuou como procurador da Lava Jato e depois foi cassado como parlamentar, foi cassado no próprio Ministério Público, e aí você vê mais uma das peripécias desse sujeito que deixou o Ministério Público pela porta dos fundos, a Câmara dos Deputados pela porta dos fundos e agora precisa deixar a política pela porta dos fundos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.